Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos através de um dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, WhatsApp 21 984 86 7633 ou pelo e-mail estudo@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 8:50 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, você encontra os 4 últimos programas, e no YouTube toda a programação no canal Rádio Rio de Janeiro, na playlist. E hoje a nossa mensagem é do livro Vinha de Luz, a lição 139 é a santificação, que será lida pelo nosso conselheiro, nosso irmão João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, é a santificação. Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 17, versículo 17, quando diz Jesus: santifica-os na verdade. E comenta então Emmanuel: não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador.
Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes, tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre, em todos os tempos, as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então nós vemos mais uma vez Emmanuel passando para nós uma lição enorme. Então nós vamos ver em João 17 que Jesus ora ao Deus Pai, em nome dos seus discípulos. Ele reconhece a sua partida iminente e pede a proteção, unidade e santificação de Deus para os seus seguidores. Jesus ora pela unidade deles, enfatizando que eles estão no mundo, mas não são do mundo. Ele também ora pelos futuros crentes, os futuros cristãos, desejando que eles também possam estar unidos com Deus. E esse capítulo, então, ele é uma oração profundamente íntima, na qual Jesus expressa o seu amor e o seu cuidado pelos seus discípulos, confiando-os aos cuidados do Pai. Ressalta a importância da unidade entre os crentes, os cristãos, a igreja, a união de todos, da obra santificadora de Deus em suas vidas. Então, além de estarmos unidos, Jesus pede que nós possamos fazer a nossa santificação, das nossas vidas, quer dizer, a nossa transformação espiritual, nos melhorarmos. E em João, nós vamos encontrar João 17, João registra: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então Jesus já está conversando com o Pai na sua oração e já declarando, que ele glorificou o Pai e o Pai o glorifica, Quer dizer, retribui tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele fez. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então essa passagem é muito interessante, porque ela nos mostra Jesus retornando ao Pai, na sua glória. Recebeu a sua tarefa, cumpriu a sua tarefa, divulgou o evangelho do amor, preparou os discípulos e preparou para todos aqueles que viriam depois, E pede ao Pai que nós que iríamos continuar na terra, que fôssemos glorificados também. João ainda registra: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus
e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então Jesus, na sua oração a Deus, ele deixa muito claro, né, que tudo que ele fez foi o que Deus quis que ele fizesse. Tudo que ele sabe, ele aprendeu com Deus e nos transferiu. Então, fica claro que a palavra, a verdade, foi passado para todos nós. Então, aqueles de nós que recebem, né, tendo conhecido e crer, nós estamos no caminho da glorificação, o caminho da nossa perfeição, do nosso reencontro com a espiritualidade maior. E Jesus ainda diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Então aqui também é interessante que Jesus deixa claro que ele está orando por todos nós, não pelo mundo, pelas coisas materiais, mas por nós, as pessoas que aqui estamos, para nos melhorarmos, né? E ele diz: todas as coisas que são de Deus, Deus entregou para ele, e ele pôde usá-las, né? E ele deixou claro que Deus entrega os bens, os recursos para nós, para que nós saibamos utilizá-los. Então Jesus, através do seu exemplo, demonstrou, né, que nós não somos do mundo, nós estamos aqui de passagem, né? E Jesus continua: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Então ele pede a unidade de todos e que Deus nos acolha, né, a todos como acolhe a Jesus. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então aqui Jesus está mostrando que sempre esteve conosco, né? E vai continuar conosco. E nenhum se perdeu, aquela ideia da ovelha, né? Nenhuma ovelha se perderá. E aquele que se perdeu, que ele chama aqui o filho da perdição, foi para cumprir o que estava na Escritura. Jesus ia ser traído. Mas Jesus foi buscá-lo, né? E resgatou o nosso irmão Judas, né? E Judas se arrepende. Existe um livro que trata toda essa história não me recordo agora. E aqui em João vamos encontrar ainda: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus pede proteção para todos nós e deixa claro que nós estamos aqui de passagem. Nem Jesus e nem nenhum de nós é daqui, deste mundo. Nós somos de Deus e voltaremos para Deus. É uma grande caminhada, é muito aprendizado, mas do mesmo jeito que Jesus conseguiu, um dia nós chegaremos lá. Jesus nos disse isso. E aí chegamos na mensagem que o Emmanuel aproveitou para desenvolver. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida,
é porque ele trouxe para nós exatamente a verdade que Deus determinou que ele passasse para nós. E qual é a grande verdade que Jesus trouxe para nós? Que o amor é o alimento do Espírito, que o amor é que deve reger todas as nossas relações, todas as nossas ações. Então, tudo que nós aprendemos no Antigo Testamento, as experiências de Moisés, dos profetas, as reparações, então Jesus diz amor, amar o inimigo, amar o adversário, amar o irmão, todos somos irmãos. Então, essa é a verdade, e a verdade que vem de Deus através de Jesus para todos nós. E Jesus ainda diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, ele mandou os discípulos pregarem, serem exemplos, e foram crescendo os discípulos. E hoje todos os cristãos são convidados, como Jesus falou, ele nos enviou ao mundo para que a gente pregue a verdade, a palavra, mas sejam mais do que tudo o exemplo. Façamos aquilo que nós falamos em nome de Jesus. E aí Jesus ainda complementa, E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quer dizer, nós não éramos os apóstolos, nós não estávamos lá junto de Jesus naquela época, mas ele já previa que nós estaríamos aqui depois. Então ele fala sobre todos os cristãos, que vão continuar a palavra, que vão ser testemunha e vai exemplificar tudo aquilo que ele nos ensinou, E ele fala da unidade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando a gente entende que Deus é único e que Jesus é único, nós entendemos que o caminho através de Jesus para chegar ao Pai é o único caminho. Mais adiante, já finalizando, Jesus ainda diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então aqui fica muito claro que Jesus continua conosco, com a permissão do Pai, Ele jamais nos abandonou, Ele fala que Deus o amou antes da fundação do mundo. Então, a preexistência de Jesus, o Cristo, então quando Jesus veio à Terra, ele já era um Cristo, o exemplo de perfeição. Então nós temos que entender que este mundo realmente nós estamos só de passagem. E Jesus conclui, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Ele estava sempre em contato com Deus. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Então, nós entendemos que ele realmente é o enviado, é o Messias que veio para nos ensinar, nos dar o exemplo. E Jesus conclui, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então Jesus conclui a sua prece, confirmando para nós que ele é o Messias e que ele trouxe o amor dele para nós e que é esse amor que nós temos que colocar em prática para podermos alcançar a plenitude. Então é uma questão de aperfeiçoamento que nós devemos ter, cada um tem o seu caminho, cada um tem as suas experiências, as suas dificuldades, mas Jesus está sempre junto a nós, em nome de Deus o Pai, E aí Emmanuel nos diz, não podemos esquecer quem, se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal.
Então a primeira coisa que Jesus pede a Deus, que os seus discípulos fossem santificados, quer dizer, que recebessem a graça divina, todas as energias possíveis para que a gente ficasse sintonizado com Deus. Eu gosto sempre de lembrar, Deus é fiel. Nós é que temos que ser fiéis a Deus. E Emmanuel nos diz, observar que o mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Porque nós homens achamos que fizemos alguma coisa, a gente já quer mordomia, já quer furar a fila, né, como se diz, já quer passar na frente dos outros, quer destaque. Jesus não pediu nada disso, nem regalia, nem facilidade para nenhum daqueles que continuam. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Então não pediu dinheiro para nós, facilidades, né, títulos, nada disso. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana que nós estamos, para que Ele aceitasse o que nós temos de melhor, através do nosso esforço, sabendo que nós ainda falhamos muito, mas nós estamos em aprendizado. E na Terra, todos nós vamos passar pelos elementos purificadores nos nossos trabalhos e nos nossos testemunhos, né? O dever e a responsabilidade parecem nos esmagar, né? Mas a palavra do Evangelho é clara no terreno das conquistas eternas. Então, não é na terra que a gente vai conquistar, é na espiritualidade, na vida eterna. O Emmanuel deixa bem claro para nós o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Tem muita gente que ainda não entendeu isso. Nós temos que nos aperfeiçoar. O Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seus seguidores, mas Ele deixou bem claro que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sós. Então nós vamos ser convocados a interrogatório, vamos ser humilhados, mas vamos ter sempre inspiração. Nós vamos ter tribulações, mas seremos perseguidos, mas não podemos nem ficar angustiados e nem desamparados. Vamos receber golpes, decepções, mas jamais nos será negada a esperança e o reconforto. Vamos ter a incompreensão humana, mas os desígnios superiores agem em favor de cada um de nós. Sofreremos flagelações no mundo, mas as nossas dores vão abastecer o celeiro da graça e da consolação para os aflitos. Vamos participar dos últimos lugares nas criaturas terrestres, para ser os primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Vamos ser detidos em cárceres, mas disporemos da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Jamais estaremos sós. Vamos carregar cicatrizes por sinais celestes. Vamos tolerar sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, vamos representar cartas vivas, palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal, marcharemos assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Então Emmanuel nos lembra todas as dificuldades que nós vamos enfrentar aqui no nosso mundo, assim como Jesus suportou para nos mostrar que tudo vale a pena se nós estamos fazendo em nome de Jesus e na busca do nosso aperfeiçoamento. E Emmanuel conclui: efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Não aparecem, trabalham
no silêncio, mas trabalham muito e sofrem muito. Todavia, para eles, repete o Mestre, em todos os tempos, as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então ele passou para nós tudo o que era permitido, tudo o que era necessário para que nós crescêssemos, que ele é o Messias, que ele veio para nos orientar e que tudo que nós passarmos em nome de Jesus vale a pena. Um dia nós saberemos. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza em Jesus. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.